quinta-feira, dia 21 de julho de 2022. Aqui estou no meio do Cerrado, próximo da cidade de Caldas Novas, para falar de um tema bastante polêmico, né? Sobre a questão da polarização política que vem ocorrendo aí no país, e muita gente brigando e até matando por causa disso, né? Veja o caso lá de Foz do Iguaçu. Então, o que eu penso a respeito desse período aí que nós estamos passando aí, de muita rivalidade na política, né? Muitas pessoas bolsonaristas e outras petistas, lulistas, né? Principalmente. Então, o momento atual na Terra, né? Muita gente não entende que nós estamos passando por uma fase chamada Urbex, que é a urbanização extrafísica, ou seja, os bolsões de consciências extrafísicas que estavam muito tempo na dimensão extrafísica ali, de pessoas, personalidades, né, de consciências, almas que não voltavam ao planeta Terra já há muito tempo, estão voltando. Então percebe-se que há muita matança de mulheres, principalmente, né, o feminicídio aumentou. Isso é um fato, mas para a pessoa ir além dos fatos aqui do mundo intrafísico, né, da dimensão intrafísica da matéria, ela tem que ter uma cosmovisão, ela tem que expandir a sua visão consciencial, espiritual. E muita gente não expande e se apaixona por ideias políticas, e essas paixonites políticas, questões de fanatismos ideológicos, partidários, políticos, tem relação total com a paragenética da consciência. E ninguém fala nisso, eu não vejo, a não ser algumas consciências ali só em tertúlias ali, só no grupinho da Consciologia, mas estou falando abertamente para as pessoas entenderem, né? Fazer uma tarefa do esclarecimento para as pessoas ampliarem suas visões monovisiológicas, que elas ficam apenas achando que é só um mundo, que é só uma vida, que não tem nada disso, porque aparentemente pessoas inteligentes que sabem raciocinar. Eu tenho conhecido aí que são pessoas que sabem fazer oratória, que sabem conversar de forma apropriada, que não assassina a língua portuguesa, que não assassina a gramática, mas de repente você olha, a pessoa está defendendo um político X, político Y. Então, a unhas e dentes, aquela defesa irracional, totalmente apaixonada. Então tem alguma coisa errada, e essa coisa errada requer uma pesquisa mais aprofundada. Não é só dessa vida, não é só as experiências traumáticas que a pessoa teve nessa vida. Isso já está na holomemória paracerebral dela, já está no conjunto de experiências negativas que ela acabou vivenciando em outras existências, e ela acaba acessando inconscientemente, né? O que o pessoal chama do inconsciente do Freud aí e tal. A pessoa está com aquelas memórias ali no seu paracérebro, porque não é só esse cérebro físico, tem um cérebro extrafísico, não é só um corpo físico, tem outros corpos de manifestação, principalmente o mental soma, que é o corpo mental, que é o principal, que quase ninguém utiliza nessa área da política. Então vamos explicar as coisas mais amplas, né? Me veio essa inspiração para fazer esse vídeo, para explicar que o momento que nós estamos passando, né, de reurbanização extrafísica, Urbex, nos remete a fazer uma reflexão mais profunda, porque estão renascendo, reencarnando novas consciências, almas, espíritos mais alterados. Então o momento requer um pouco mais de mão na mesa, autoritarismo, não aquele autoritarismo doido, Hitler, que muita gente fala, fascismo, sabe? Tem alguns aspectos que o pessoal não entende. Então o fato de você ser rígido, ser sério, não quer dizer que você será um fascista, sabe, um nazista. Então as pessoas em geral, elas acabam exagerando, né, nas suas análises, devido a essa falta de cosmovisão. Então eu estou sentindo inspiração aqui, até a interferência aqui de consciência extrafísica, para fazer esse vídeo. Já há muito tempo que eu queria fazer. Tem um amigo meu do Pernambuco, o Rafael, que é muito inteligente, pesquisa a possibilidade de ter sido uma personalidade muito influente na política. Ele vai votar no Ciro Gomes. Eu até brinquei com ele. O Ciro, no segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, ele vota no Bolsonaro. E não fique nessa de colocar voto em branco, porque você tem que ajudar um país que está passando por um momento difícil. E quando você coloca uma pessoa que é leniente, que gosta de fazer média anticosmoética, fazer média anticosmoética, fazer média com qualquer um, que nem o antigo presidente que se envolveu com várias corrupções aí que estão comprovadas, que o próprio Sérgio Moro conseguiu uma brechinha ali
colocar ele na cadeia, porque não é fácil, o cara é muito malandro. Então, isso que a gente tem que analisar. Que o momento atual do mundo, do Brasil principalmente, precisa de um presidente mais linha dura. Não quer dizer que ele é perfeito, que não tenha defeito. Então é uma ampliação aí com cosmovisão, com para-percepção, porque o povão em geral as pessoas em geral, elas estão bem alienadas, né? Tanto no lado bolsonarista como do lado petista, mas o menos ruim atualmente é o Jair Messias Bolsonaro, porque ele tem um jeitão mais de não se importar com TV aberta aí, que quer comandar, que quer manipular a cabeça das pessoas mais incautas. Ele bate de frente com algumas coisas que o país precisa, sabe, reformular. Ele tem a autenticidade consciencial, só que a autenticidade consciencial dele ainda é capenga, porque ele não tem cosmovisão. Ele fala muito em religião, em Deus. Ele não tem noção que são consciências extrafísicas que estão tentando governar, que estão até tentando fazer ele ter alguma inspiração. O amparador extrafísico de função aí de toda pessoa que assume o cargo de presidente. Então é isso que eu quis trazer aqui para vocês, porque eu vejo que eu coloquei uma postagem lá no Facebook e deu o que falar. Eu só entrei nessa também que eu me considero desperto desde os 33 anos. Se eu não fosse desperto, eu não entraria nessa não, porque o assunto é pesado, pesadérrimo, pesadíssimo, baratrosférico. Mas eu vejo que quase ninguém entende, né? Por que certas pessoas aparentemente inteligentes, elas ficam burras, burraldas, burrildos, borroides, brigando por políticas, até matando um ao outro, não só por causa da genética atual, das experiências dessa vida, mas por causa das experiências de retrovidas, de vivências passadas, que as pessoas passaram por dificuldades e elas acabaram trazendo esse viés, né? Um viés mais socialista. Eu sou a favor do socialismo cosmoético, né? Como o professor Valdo era favorável. Agora o socialista petista, ele já começa a deturpar certas coisas ali com os seus excessos. O outro capitalista selvagem bolsonarista começa a querer, tem que trabalhar mesmo, sei, não existe doença, já entra pro negacionismo. Então são os excessos, né? O ponto do caminho do meio acaba sendo deixado de lado. Mas enfim, quem caminhar no caminho do meio perceberá, né, que isso é totalmente baratrosférico. E tem isso até numa neociência de ponta, que é a consciologia. Eu percebi essas polarizações, né, esses fanatismos ideológicos partidários em pessoas até integradas ali voluntariamente à conscienciologia. Então, vamos parar com essa besteirada, vamos voltar com a consciência ampliada, né, com mais lucidez consciencial, escolheremos aí o presidente com mais capacidade para administrar o país na fase atual. Não venha com fake news, né, com invenções, com idolatrias, que isso já deturpa o poder do corpo mental, né? Já deturpa, a pessoa já está excessiva devido às influências não só dessa vida, vou repetir, como de vidas passadas. São influências paragenéticas que deixam pessoas cegas nessa atual vida. Começa a perceber certos traços do presidente atual, ela já começa a deturpar o que realmente é a personalidade de Bolsonaro, que come um pastel na feira, que conversa com qualquer um. Então essas pessoas deveriam conviver mais com ele no dia a dia do que ficar falando mal do presidente e criando aí situações irreais que muita gente cria devido ao fanatismo partidário político. Pergunta aqui: qual a relação da Heuerbex com o processo de cidadania? Para quem não sabe aí de casa, Heuerbex é reurbanização existencial, né? Isso. Então, a teoria da Heuerbex, ou reurbanização existencial, ele implica em que o nosso planeta ele tem uma população extrafísica, além de ter uma população intrafísica. Então, se a gente for pensar, a população humana hoje tem 7 bilhões de pessoas, e ela cresceu demais no último século, né? Se a gente for pegar o caso do Brasil, o Brasil na década de 70, ele tinha em torno de 40, da década de 50, ele tinha em torno de 40 milhões de pessoas. Hoje nós estamos a 210 milhões de pessoas. De onde que vieram essa população 5 vezes maior?
Essa população, ela veio do renascimento compulsório através da reurbanização extrafísica, fazendo com que aquele povo, aquela parapopulação que estava justamente convivendo em cidades extrafísicas, onde que muitos daquelas personalidades não nasciam há séculos, às vezes, até, em alguns casos, milênio, um milênio de repente, elas são compulsoriamente direcionadas ao renascimento humano. Sem, assim, muito lero-lero, como uma imposição dos amparadores, permitindo que elas, ao nascer, elas pudessem se atualizar. Porque vamos pensar, o mundo de hoje, as regras, por exemplo, direito feminino a voto, igualdade de gênero, igualdade salarial. Então, todo esse processo não existia há um século atrás. Há um século atrás, nenhuma democracia, nenhum estado maior do planeta tinha voto feminino. É difícil da gente pensar isso, como que acelerou a história humana e os direitos eles foram mexidos em apenas 10 décadas. Um século, é pouquíssimo tempo olhando a história da humanidade. Então, a gente começa a entender que isso tudo faz parte da reurbanização. A ideia da reurbanização, ele nasceu assemelhante do que aconteceu em outros planetas. A gente percebe que até no Espiritismo tem já há muito tempo essa fala de que tem planetas superiores ao nível da Terra e tem planetas inferiores ao nível da Terra. Agora, existe um determinado momento que o planeta ele muda de status, ele muda de categoria. E o nosso planeta ele está começando a virar um planeta escola, deixando de ser um planeta hospital, quase manicômio, né? Então, a gente está percebendo que essa atualização positiva, ele diz o seguinte, aquelas pessoas que compulsoriamente foram obrigadas a renascer, ou eles aceitam e mudam e se adequam à nova realidade da Terra, que ela tem esses direitos, por exemplo, de gênero, ou então ela vai ter que ir atrás de um outro planeta que mantém aquele status antigo dela, para ela ter um longo tempo ainda de desenvolvimento até ela estar apta ao que vem por vir dessa renovação que a Terra irá passar. E está passando. Ou seja, isso é uma explicação para a gente poder também ampliar nossa visão do contexto, né, que a gente está vivenciando, todas essa parte de violência, essas tragédias que acontecem, que são os humanos que estão praticando, né? É uma maneira assim, de ampliar mesmo a visão, de saber que não é só aqui esse intrafísico, né? Tem todo um extrafísico, tem todo uma sequência de fatos. Eu coloquei um trecho aí do programa Despertos da Evolucim e eu não sabia que a Emily, o padrasto dela, era o Chataloff, o André Chataloff. Então eu curtia o jeitão do Chataloff ali, ele acabou aparecendo algumas vezes nas tertúlias. Caramba, esse cara tem uma pegada de curso intermissivo parecida com a minha, estilo Laine Lodge também. Então ele fez curso intermissivo avançado e uma satisfação, né? Ele fez uma explicação aí mais diferente, né, com o estilo dele aí sobre a Heurbex, né, que é a reurbanização extrafísica, a Heurbexologia, que é a reurbanização extrafísica que impacta aqui na vida intrafísica. Então vale a pena a gente refletir sobre Heurbexologia, que é o período que nós estamos passando aqui na Terra, uma fase transitória, e que o próprio presidente Bolsonaro possa também escutar as inspirações aí dos evoluciólogos aí, dos serenões aí, para melhorar o Brasil. Foz do Iguaçu tem energia. A energia das nossas águas, dos nossos ventos, das nossas matas e animais. A energia de nossa gente, de nossa história, de nossa diversidade. Dia e noite, Foz é energia. A escolha ideal para materializar uma iniciativa pioneira no planeta.
uma comunidade voltada à pesquisa da consciência de modo integral, considerando as bioenergias, as vidas anteriores, as múltiplas dimensões e seus diversos veículos de manifestações, além do corpo físico. Estamos falando da conscienciologia, ciência proposta pelo pesquisador independente, autor e professor Valdo Vieira. Uma abordagem que conquistou reconhecimento internacional, trazendo a consciência ao universo científico na condição desafiadora de observador e, ao mesmo tempo, objeto das experiências. Assim surgiu o embrião da futura Comunidade Permanente de Pesquisadores da Consciência, o CAEC, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, fundado em 1995 na região do Tamanduazinho. Hoje, aquela área recebe oficialmente em Foz o nome de Cognópolis, o bairro do conhecimento, e recebe conscienciólogos de várias partes do mundo. Um grande polo atrator de intermissivistas, aqueles que estudaram em cursos especializados para cumprir as programações de vida com que se comprometeram antes de seu nascimento nesta dimensão física. O CAEC foi o primeiro e continua sendo o mais importante complexo de pesquisa na Cognópolis de Foz do Iguaçu. Ele abriga a holoteca, com centenas de milhares de livros e artefatos do saber. O patrimônio científico da holoteca é oferecido à comunidade de Foz do Iguaçu de maneira pública e gratuita. Também lá se encontra o Holociclo, que reúne os voluntários que se dedicam à linha de produção da Enciclopédia da Conscienciologia, trabalho coordenado pelo professor Valdo Vieira, que já rendeu a publicação de mais de 8.000 páginas. Em 19 de setembro de 2008, a Holoteca ganhou o projeto de sua nova casa das mãos do renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Assim, o Mega Centro Cultural Holoteca será construído na Avenida Maria Bubiac, ao lado do CAEC. Atualmente, o projeto está em levantamento de recursos para a elaboração do memorial descritivo, o que é necessário para sua aprovação pela Lei Rouanet. No Tertuliarium, diariamente, do 12h30 às 2h30, o professor Valdo Vieira aplica seu curso de longo curso, aberto e sem pré-requisitos a todos os interessados, que podem participar presencialmente ou pela internet. O CAEC, porém, não é o único complexo ali presente e a Cognópolis continua a crescer. O plano diretor para o bairro é formado por extensa área de preservação ambiental, condomínios residenciais e um centro empresarial e de convenções, o Discernimentum, que reúne organizações conscienciológicas de voluntariado e empresas de serviços. Muita gente não sabe, mas tudo isso foi e está sendo construído com a força do voluntariado. A Enciclopédia da Conscienciologia e o Mega Centro Cultural Holoteca compõem o eixo central da programação de vida da maioria dos intermissivistas que moram em Foz do Iguaçu.